Boa noite. No dia de hoje, na noite de hoje, nós vamos estudar um pouco mais sobre emancipação da alma, desdobramento e percepções. Mas antes, eu queria falar um pouco sobre falácias, que são distorções no nosso raciocínio. Tem a ver um pouco com o que nós vamos falar aqui sobre desdobramento. E tanto a aula 9 quanto a 10 que nós pretendemos desenvolver hoje, elas estão muito relacionadas à segunda parte da atividade que nós faremos na noite. Mas voltando então, o que são falácias? O que são esses equívocos no raciocínio? Nós podemos dar alguns exemplos para ilustrar. Por exemplo, quando nós vemos que o galo canta ao amanhecer, nós podemos chegar à conclusão, equivocada, obviamente, que amanhece porque o galo canta. Nós imaginamos, que ridículo isso, todo mundo sabe que não é porque o galo canta que amanhece. Mas no dia a dia, às vezes, nós temos esse raciocínio. Eu tomei uma determinada gotinha de algum remédio e fiquei bem. Então, eu fiquei bem porque tomei aquela gotinha daquele remédio. Se nós não temos mais informações, mais variáveis, mais estudos, nós não podemos afirmar que um único evento seja a causa de um evento qualquer. Um outro, mais complicado ainda, é o apelo à autoridade anônima. Então nós dizemos, não, mas a ciência já provou a vida após a morte. A ciência, que ciência? A ciência provou que a mediunidade acontece através de uma caixa de ressonância que temos na glândula pineal. Balela. Ninguém provou nada. Todos os fundamentos da doutrina espírita nós aceitamos hoje pela fé raciocinada, pela lógica, pelo controle da concordância universal dos ensinamentos dos espíritos. A ciência está com relação à teoria espírita ainda no seu muito início. Então tenhamos certeza disso e não apelemos para as falácias, para a autoridade anônima e mesmo a autoridade conhecida. Se ela não tiver argumentos sólidos, por que nós vamos aceitar? Einstein falou alguma coisa sobre biologia. O que Einstein conhecia de biologia? O campo dele é a física. Um médico falando de física. Vocês podem pesquisar na internet, no YouTube. Infelizmente, só sai, eu digo, no meio espírita, né? Infelizmente, só causa deslumbramento nas pessoas que não conhecem a matéria e acabam aceitando as coisas mais bizarras, que estão muito longe da verdadeira doutrina espírita. Então, nós temos que tomar cuidado com tudo isso, não nos deslumbrarmos, estudarmos a codificação e assim nós vamos nos tornar espíritos melhores e mais conhecedores do que é verdadeiramente o espiritismo. Dito isso, falando aqui sobre emancipação da alma, ou, nas palavras de André Luiz, desdobramento, nós encontramos essas informações no capítulo 11 de Nos Domínios da Mediunidade e capítulo 21 de Mecanismos da Mediunidade. É o caso do médium Antônio Castro, com o apoio de Clementino Espírito. Não sei se vocês se recordam dessa passagem, em que o médium vai entrar num estado de consciência alterada. Esse estado de consciência alterada pode ser obtido, por exemplo, através do sono, porque quando nós dormimos, nós nos emancipamos. Nós podemos sair
como espírito e com seu perispírito associado, sair do corpo e ir às regiões nas quais o nosso pensamento se sintoniza. É parecido esse processo com um desencarne. Nós praticamente desencarnamos todas as noites, a não ser que tenha insônia, né? Mas quem consegue dormir, ele pode se desdobrar. Alguns vão estar mais preocupados com o seu cotidiano e não devem ir para muito longe. Muitos devem até ficar na própria casa, no próprio quarto. Mas, se nós temos interesses mais diferentes daqueles que nos consomem no cotidiano, que consomem o tempo no dia a dia, nós podemos ir a regiões diferentes. A hipnose profunda, nós já falamos disso um pouco no fenômeno magnético. A simples concentração. O médium, ele teria esta capacidade de sair do corpo físico apenas focando a sua atenção no processo de separação. Nos narra André Luiz que a aplicação de passes de longo circuito, então novamente estamos falando aqui daqueles passes longitudinais, isto da perspectiva da espiritualidade, ajuda o médium, no caso Antônio Castro, a se desdobrar. É o que acontece nesse capítulo 11 de Nos Domínios da Mediunidade. Uma característica que ele nos narra é bem similar ao que vimos no encontro passado com respeito à desencarnação. Um vapor esbranquiçado sai do tórax. Nos parece que esse vapor esbranquiçado seria o material perispirítico, que é formado pelo fluido cósmico universal. E depois de breves instantes, ele se transforma numa duplicata, geralmente à esquerda do médium e de proporções dilatadas. Azul à direita, laranja à esquerda. Bem, todas essas informações nós devemos aceitar, confiar ou não. Nós temos apenas em André Luiz, que eu saiba essa descrição. Na codificação, esse processo de emancipação da alma não é tão detalhado. De qualquer forma, o que ele diz é que, por que eles teriam uma duplicata um pouco maior do corpo físico? Porque durante esse processo de desdobramento, fluido vital é uma característica do ser vivo, que aure no fluido cósmico universal e através, supomos, do próprio metabolismo corporal, da respiração, da alimentação, esse fluido cósmico vital, ou melhor, esse fluido cósmico universal, se transforma no fluido vital no corpo físico. Este fluido vital, na informação passada por André Luiz, durante esse desdobramento, ele poderia seguir uma parcela junto. Então, por isso que a aparência do médium desdobrado é maior, porque teria esse fluido vital. De tal sorte que, se um encarnado ferisse o espaço em que está o médium desdobrado nessas circunstâncias, ele sentiria, porque o fluido vital está intimamente ligado ao corpo físico. Como ele exteriorizou essa sensibilidade junto com o corpo físico, no espaço que ele está aqui, se um encarnado passasse, o corpo físico do médium ia dizer uma interjeição qualquer, ai, por exemplo, porque foi esbarrado. Quanto ao fato de estar mais azul à direita, laranja à esquerda, nós temos Hernani Guimarães Andrade, no livro Espírito, Perispírito e Alma, dizendo que a parte azul poderia ser o corpo astral, ou seja, o perispírito. Vamos usar a linguagem da codificação. E a laranja, o corpo
vital, que é uma nomenclatura que não existe na codificação, que seria realmente esse fluido vital que, de alguma maneira, se agregou ao perispírito. É por isso que eu disse, com relação às falácias, né, que nós não devemos fazer o apelo à autoridade. Hernani Guimarães Andrade é um grande cientista espírita, foi um grande cientista espírita, colocou algumas teorias em seus livros, inclusive um chamado Psiquântico, mas são ideias, opiniões que não foram corroboradas pela ciência nem por outras informações ou revelações do plano espiritual. Então, embora ele seja um cientista ilustre, nós devemos ser mais precavidos e não ficar divulgando informações que carecem de um lastro científico ou um lastro de uma concordância universal do ensino dos espíritos e tratar apenas como uma opinião. E eu reforço isso porque, infelizmente, nós vemos no movimento espírita brasileiro muitos pseudocientistas, médicos, que dizem, no nosso, ou no meu entender particular, muitas atrocidades. Por exemplo, não sei se já leram, se já viram alguém comentar que o excesso de ectoplasma, todos nós, ectoplasma também não é uma terminologia da codificação, mas todos nós entendemos que nas manifestações de efeitos físicos, algum tipo de fluido é utilizado e que na literatura subsidiária é chamado de ectoplasma. Enfim, essa substância, em excesso, poderia gerar, na opinião desses pseudocientistas, tumores nas pessoas, doenças nas pessoas. E que a prática clínica demonstrou que vitamina B3 auxilia a eliminar o excesso de ectoplasma. Não é ridículo? Mas tem livros, tem pessoas que divulgam e se nós abdicarmos do nosso raciocínio, da nossa capacidade de pensar, se nós entrarmos nessa onda, digamos assim, de deslumbramento, nós estaremos ao caminho da fascinação. E isso nós já aprendemos no Livro dos Médiuns, como evitar. Então, nunca deixemos de raciocinar, de comparar qualquer mensagem, de qualquer lugar, YouTube, livros, aqui no Centro Espírita, o que eu falar, o que qualquer outro expositor falar, vejam se está de acordo com a doutrina espírita. E por doutrina espírita eu estou falando, basicamente, de acordo com a codificação feita por Allan Kardec nos seus quase 20 livros. E aí, obviamente, que eu incluo a Revista Espírita, o livro A Viagem Espírita e o Espiritismo na sua mais simples expressão e etc. Nem sabia que deveríamos ler esse livro, né? Já não consigo ler nem o Céu e o Inferno e a Gênese. Pois é. Então, nós já podemos perceber quão distantes nós estamos da verdadeira doutrina espírita. Algumas vezes, e o próprio Hernani, num desses 3 livros principais que ele trata do assunto, fala que dá uma fórmula química gigante. Eu fui atrás nos grupos de estudos avançados para saber de onde que tirou aquela fórmula. E eu fui num estudo da década de 20, que saiu na revista American... Esqueci o nome da revista? American Science. E ele está falando, criticando de uma forma bastante forte todas as manifestações físicas, dizendo que é fraude,
E às vezes o espírita diz, não, que a ciência, o James Black, já estudou e deu até a fórmula do ectoplasma. Aí quando você vai atrás, porque houve aí uma falha muito grande de informação. Uma palestrante que esteve aqui na nossa casa, também muito conceituada, gosto de muitas das palestras dela, não aqui na nossa casa, mas no YouTube vocês podem encontrar, ela coloca a hipótese, e eu digo que é dela, que seria o ectoplasma, na verdade, o fosfato inorgânico. De onde saiu isso? Continuando então aqui, ele sai, o médium, então, nesse caso narrado lá no livro de André Luiz, meio tateante, ainda com aquele fluido vital, e ele se aproxima novamente do corpo e como que esse fluido vital é absorvido pelo corpo e a partir daquele momento ele tem um pouco mais de lucidez. Então, naquele primeiro instante, de forma mais dilatada, conforme a narrativa de André Luiz, ele está meio desamparado, no plano espiritual. Ele se justapõe ao corpo físico e daí essa força, esses fluidos, na verdade, vitais, retornam ao corpo físico e ele fica mais lúcido. Antes nós tínhamos a exteriorização da sensibilidade, agora apenas o perispírito, obviamente, o espírito com o seu perispírito normal e um cordão fino e luminoso ligando ao corpo físico. É-lhe dado como um capacete para que ele tenha a visão limitada, porque ele vai seguir para uma região da dimensão espiritual para falar com um recém-desencarnado, que era um trabalhador da casa. E, obviamente, que ele não está com a mesma roupa, desdobrado com a mesma roupa que ele estava lá como médium no estado de consciência alterada, no estado de transe, que era uma roupa azul e cinza. Ele está com um vestuário do plano espiritual, um roupão, que provavelmente foi fornecido para ele pelos condutores daquele trabalho mediúnico. Mais uma vez, aqui estou narrando exatamente o que está no livro, porque essa é a proposta. Se precisa de roupa no plano espiritual, é outra questão, porque nós não temos na codificação. Na codificação nós vemos apenas o perispírito, que é altamente sensível ao pensamento, e o espírito consciente poderá dar-lhe a forma que quiser, inclusive plasmar uma roupa. Diferente das informações de André Luiz, que diz que isso daí seria como se fosse uma tatuagem. Se eu consigo plasmar no meu próprio corpo uma roupa, seria como uma tatuagem, que é diferente da roupa em si. Portanto, segundo ele poderia, utilizando dos elementos do fluido cósmico universal, através do pensamento, produzir a roupa necessária. Obviamente que nós entendemos que o pensamento atua no perispírito, mas também atua na matéria quintessenciada da dimensão espiritual, podendo então imprimir objetos, construções, que vão depender do tempo em que aquele objeto está sob a ação do pensamento. Mas essa é uma questão mais profunda que nós gastaremos muito mais tempo, poderemos futuramente abordá-la. E, finalmente, volitam e vão lá para a dimensão espiritual. O médium está deslumbrado, começa a gritar Oliveira, não é? Que era o companheiro recém-desencarnado. E, enfim, conversam e o corpo físico do médium, ele transmite
a conversa que ele está tendo com o espírito, como se fosse uma radiotransmissão, só que o espírito está lá distante e o corpo aqui, como ele está ligado através do corpo, do laço fluídico, né, ele consegue transmitir as informações. É um caso de sonambulismo, na verdade, né? Está desdobrado e está consciente, e é essa mediunidade sonambúlica que nós temos nesse caso. Por que eu disse que na segunda parte das atividades da noite isso vai ser utilizado? Porque nós vamos tentar, aqueles que têm alguma facilidade para entrar num estado de consciência alterada, vamos tentar exercitar e ver se consegue perceber alguma coisa da dimensão espiritual. E é por isso que nós já vamos passar para a aula 10, falando um pouco de percepções. Agora nós estamos usando o capítulo 9 de No Mundo Maior e também o capítulo 23 de Mecanismos da Mediunidade. Eu já comentei aqui e vou reforçar, né? Eu estou falando aqui de uma faculdade que eu não tenho. Quem daqui já sabe que é médium? Pode levantar a mão, por favor? 4, 5 pessoas. 4,5, porque uma ficou em dúvida, né? Mas que seja. Então, vou falar agora de percepções um pouco, mas esses que são médiums podem nos ajudar relatando a sua própria experiência, quando estão num estado de transe, o que sentem, o que percebem. Então, nós vamos também, na segunda parte, buscar, depois de encerrado a atividade, conversar um pouco, 5 minutos, né, para saber as sensações que teve, se são parecidas com o que alguns médiuns nos relatam. É por causa dessa troca de experiências, ou é melhor, eu acho benéfico essa troca de experiências para que aqueles que ainda vão se aventurar, se assim podemos dizer, no campo mediúnico, sintam mais confiança, mais segurança. Porque quando a gente sabe exatamente por quais procedimentos nós vamos passar, nós nos tranquilizamos. Por mais complexos que sejam esses procedimentos, não é? Se a gente vai no médico, vai precisar fazer uma cirurgia e ele conta exatamente quais os passos que vai passar, é muito mais tranquilizador do que entrar numa sala escura sem saber o que vai acontecer, né? Reflexos condicionados, aqui naquele capítulo do livro que nós mencionamos, há um questionamento se os próprios reflexos condicionados não explicariam a mediunidade e as mistificações inconscientes. Ou seja, quando eu estou num estado de consciência alterada, se não poderiam vir de uma forma, através de um condicionamento, aquelas personalidades que talvez estivessem dentro de nós como espíritos. E nós já dissemos que realmente isso pode, eventualmente, acontecer. Mas nós devemos tratar aquela personalidade como um espírito que também esteja necessitado. Mas as mistificações inconscientes, pergunta-se nesse livro, na reunião que André Luiz está discutindo o assunto, se não seria sempre o caso de nós termos a mediunidade, ou melhor, a mistificação inconsciente. E é então explicado que como que ele poderia falar coisas que ele não domina. Obviamente que se ele falasse apenas coisas dele mesmo, poderia ser uma mistificação inconsciente. Mas quando ele está falando outras coisas, a não ser que essas outras coisas também viessem de existências passadas. Por exemplo, no caso da xenoglossia, como que o médium poderá falar em línguas que ele não conhece? Ou ele teria que ter alguma base, e o espírito que vai se comunicar na outra língua utiliza-se a base de conhecimento que o médium tem, ou a própria personalidade do médium possa emergir.
trazendo então aquele conhecimento de vidas anteriores. Mas, enfim, essa discussão vinha lá com Pierre Janet, lá do início do século passado, por isso que a discussão se a mistificação inconsciente não seria explicada através desse condicionamento do médium. E, finalmente, como também já destacamos em aulas anteriores, o animismo é natural, por isso que eu coloquei o joio e trigo lá como paisagem de fundo, porque no início esse animismo é muito natural. As coisas do médium vão acontecer com uma porcentagem muito alta. Então não precisamos nos preocupar com isso nesse primeiro instante. Agora, para ligar-se ao mundo espiritual, à dimensão espiritual, vai requerer que nós nos doemos. Para se ligar ao mundo denso, para ligar o mundo mais sutil com o mundo denso, é preciso ceder. O médium, para auxiliar no presente, é obrigado a viver no futuro da raça. A vanguarda impõe-lhe soledade e incompreensão. É isso que é necessário para o médium. Se ele não se doar completamente, não se desapegar completamente, nós vamos ter uma sintonia que nem as televisões analógicas de antigamente, cheia de chuviscos, a gente não consegue ver direito, a gente não consegue escutar direito, porque a sintonia com o espírito não estará muito bem feita. Esse processo de desapegar do próprio corpo físico é que é muito complicado para alguns. Aqueles que seriam talvez mais facilmente hipnotizáveis, eles conseguiriam se doar mais facilmente. Outras pessoas terão muito mais dificuldade. Quanto mais apegado ao corpo físico, obviamente que mais difícil vai ser essa conexão com o plano espiritual. Então vai ser um exercício que nós vamos fazer aqui, alguns terão mais facilidade, outros nem tanto. Comentando um pouco da percepção, nessa reunião mediúnica, nós temos 11 pessoas, se não me engano, 3 são médiuns, e vejam que cada um vai responder de forma diferente a uma sugestão dada por um espírito. O espírito fala de um projeto de assistência aos enfermos. Daí uma médium percebe esta informação, esse pensamento do espírito como a paisagem de um hospital, lembra do exemplo de uma enfermeira bondosa, outro olha com simpatia ou pensam com simpatia a doentes desamparados, 2 que estão na assistência lembram da missão de Vicente de Paulo, alguns visitam pessoas queridas acamadas, uma outra pessoa, a página que lera sobre piedade fraternal, e só Eulália, que era a médium que estava mais bem sintonizada, é que percebe o apelo do comunicante com nitidez. Outras 2 pessoas contristavam-se por haver perdido um filme e uma retinha a mente nas ocupações domésticas. Então, veja, cada um está pensando numa coisa, só um dessas 11 pessoas é que conseguiu captar, sem esses chuviscos, sem esses distúrbios, a informação do espírito. E numa comunicação que, assim mesmo, numa comunicação que é recebida por Eulália, todos os dirigentes lá começam a questionar, porque era um médico que estava dando a comunicação, ela não tinha aquele conhecimento, aquele cabedal de informações médicas, então ela coloca de uma forma mais simplista. E daí as pessoas que estavam analisando começaram a criticar. Ela recebe a assistência da espiritualidade porque, evidentemente, ela se desanima com essa postura. E o médico espiritual também, o espírito comunicante, também fica meio decepcionado, meio frustrado, porque, enfim, não teve sucesso na sua
na sua mensagem. Então vejam tantas particularidades, né, que dificultam a comunicação fiel entre o plano físico e o plano espiritual. Tá bom? Era isso que nós tínhamos para a noite de hoje. Muito obrigado.